Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? O meu nome é Eduardo Rocha e hoje vamos fazer o quarto e penúltimo vídeo do Você Perguntou, Eu Respondi. Eu postei nos stories do Instagram esta imagem que está aparecendo pra galera fazer uma pergunta, um comentário. Fizeram várias perguntas, fizeram alguns comentários, eu selecionei alguns deles e vamos responder depois da vinheta. Segura! Muito bem, galera, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube, nas outras redes sociais como Instagram, Facebook, tem o Strava também. E obviamente que o canal Sprint Final faz esse link do YouTube com o Instagram pra gente poder interagir em todas as redes sociais. Mais uma vez, o que eu fiz? Eu postei esta imagem, falei pra galera fazer perguntas, fazer comentários e a gente responde. A sua pergunta, o seu comentário pode aparecer a qualquer momento. Muito bem, gente, vamos lá. Eu tenho a primeira pergunta aqui que diz o seguinte, do Leel F. Gonçalves. Quais são os seus maratonistas de elite favoritos? Os meus são o Bekele e o Kipchoge. Bom, gente, não tem como não ser fã do Kipchoge, né? Ele é um cara que desafia todos os seus limites, é o cara da vez. Mas a grande verdade é que eu, especificamente, de maratona, os maratonistas amadores, esses caras sim são heróis no meu ponto de vista, porque usa a corrida como válvula de escape, usa como esporte, como hobby e mesmo assim consegue se preparar para provas, seja de curta e longas distâncias, seja maratona ou ultramaratona. Não é fácil você trabalhar, ter uma vida social, uma vida, a tua vida particular e ainda por cima conseguir treinar. Então eu sou fã da galera dos amadores, é esse mesmo, assim como você, né? A próxima pergunta, na verdade, eu vou unir duas delas, da Julie Santos e da Manuka Fig, que basicamente vão fazer a sua primeira maratona ou a sua primeira meia maratona e quer dicas. Não tem como não dar a dica de treinar, né? Não tem como, né? Tem que treinar muito o seu corpo, treinos de longas distâncias, treinos de curtas distâncias, treino de potência, mas eu não canso de falar que você tem que treinar também a sua cabeça, porque afinal de contas você tem que ter cabeça suficiente para rodar longas distâncias. Por conta disso, treinar por longos períodos de tempo, e isso faz com que a gente precisa ter cabeça. Então treine muito a sua cabeça, porque o corpo a gente sabe que tem que estar totalmente treinado. Próxima consideração, na verdade não é uma pergunta, do Rodrigo Gendic. Diz o seguinte: sua garra e determinação nos inspiram. Você mostrou o verdadeiro espírito da corrida. Na verdade, eu acredito que ele esteja especificando o vídeo da Maratona de Floripa, o vídeo da maratona que eu quebrei e que eu continuei. Foi com muita garra, muita gana, muita vontade de terminar a prova, mesmo nas condições que aconteceram. Muito obrigado. Próxima pergunta, na verdade, eu vou unir três delas, a Cristina Cagliari, a Sá Corredora, a Grigoleto Flávia, que pergunta basicamente qual é o meu próximo desafio. O meu próximo grande desafio de 2019 é a Maratona de Curitiba, dia 17 de novembro de 2019, mas daqui para lá eu tenho algumas outras submetas, né? Alguns subdesafios, e vou especificar mais um deles aqui, que é os 21K da subida da Graciosa, sem falar dos pequenos desafios aí de 10 km e obviamente todo o treinamento, o ciclo de treinamento para a Maratona de Curitiba. Mais uma pergunta, a Rovieira faz o seguinte: qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na Maratona de Floripa? Falando especificamente do que aconteceu, a maior dificuldade foram as câimbras, isso sem sombra de dúvida, né? Mas após o momento que as câimbras cessaram, as minhas pernas elas estavam muito duras, pesadas, e eu acho que dali pra frente a principal dificuldade foi trabalhar com a cabeça, porque eu tinha treinado para uma determinada meta, eu sei que ela não vinha mais, então eu tinha que lutar contra a minha vontade de parar, né, contra todas as dores, e isso foi uma das grandes dificuldades para terminar a Maratona de Floripa. Mais uma pergunta aqui, na verdade uma sugestão, o Glau Figorelli fala o seguinte: faz um vídeo em subidas e descidas, grau de dificuldade, maior, menor, e em Curitiba tem várias. Ótima sugestão.
vou conversar com o Ricardo Fagundes, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. O Quito Lima faz a seguinte pergunta: o que deve ser observado com atenção pelos atletas em 2020 na Maratona de Floripa? O que eu senti bastante da Maratona de Floripa, porque se vende como uma maratona plana, ela não é tão plana quanto se imagina. Na verdade, ela tem muitos falsos planos por consequência de ter idas e voltas. Você tem aí falsos planos tanto para descer quanto para subir, mas tem que trabalhar isso porque ela não é totalmente plana, ela não é predominantemente plana como se vende. Mas é uma prova espetacular, num ambiente maravilhoso e na Ilha da Magia, né, gente? Então eu acho que você tem que se preparar a cabeça, porque trabalhar essa situação de você não ter uma prova totalmente plana, e sim que tem os seus falsos planos. O Fábio Wicks, eu não sei se é assim que se fala, ele fala o seguinte: você faz algum tipo de aquecimento antes de largar na maratona? Não. Eu vou dizer por quê, gente. Eu quero entrar para a maratona totalmente descansado, né, vindo ainda de um período de sono, né, de descanso e entrar totalmente descansado. Eu uso os primeiros 2, 3 quilômetros para aquecer. Claro que um pouquinho ali de alongamento, dar um pulinho aqui, um pulinho ali, eu acho interessante, mas eu não faço aquecimento em provas longas, principalmente no que diz respeito à maratona. A Thaís Giona faz a seguinte pergunta: faz uso de suplementação durante a maratona? Carbogel, cápsulas de sal? Sim, o tempo todo. Na verdade, eu uso também o gel de palatinose. Eu faço todas essas suplementações dos meus treinos, né? Cada um tem uma determinada forma de utilização. Eu utilizo o carbogel a cada 7 km e a cápsula de sal a cada 10 km. Quando eu sinto uma certa necessidade no meio da prova, eu tomo um ou outro, eu sempre levo um a mais carbogel e 2 cápsulas de sal a mais, mas isso é exceção acontecer e sim, eu utilizo esse tipo de suplementação. O Coração Atleta faz o seguinte questionamento: qual o fator mais importante para concluir sua maratona? Eu não sei se ele está especificando da última, se ele está especificando de uma geral, mas o fator importante é a garra, é a vontade, é a determinação, é o foco. Eu acho que isso são fatores importantes que fazem com que a gente consiga fechar uma maratona. E lembrando que a maratona ela não começa a partir do momento que iniciam aqueles 42 km e 195 metros, e sim desde o primeiro dia do ciclo de treinamento. Kleber Cid faz a seguinte pergunta: o que você acha que te fez quebrar em Floripa? Não dá para saber. Infelizmente não dá para saber. Eu estava totalmente treinado, eu estava focado, eu fiz uma alimentação legal, eu fiz um ciclo até certo ponto bom, poderia ser um pouquinho melhor, mas eu acho que é o dia, gente. O nervosismo, a cabeça, as câimbras. Tome Tomás, fala do tênis que você usou na Maratona de Floripa. O tênis que eu usei na Maratona de Floripa é o mesmo tênis que eu usei na Maratona do Rio de Janeiro e pretendo não trocar para a Maratona de Curitiba. Eu utilizei o Solar Glide da Adidas. É um tênis que ele fica bem justo no pé. Eu gosto de tênis justo no pé, não gosto de tênis que fica molenga no pé, e acredito que eu me dei bem com esse tênis. Já soube de pessoas que me perguntaram desse tênis e acabaram não gostando. O Hélio 70 faz a seguinte pergunta: já fez uma maratona internacional? Não. Aliás, eu nunca fiz nenhuma corrida internacional, nem de 5, 10, 21, quem dirá 42 km e quem dirá uma major. Eu ainda não fiz, eu gostaria muito de fazer. A minha profissão não deixa eu tirar férias ou recessos nos momentos que tem essas provas, então é um pouquinho complicado a logística para essa situação. Mas a esperança é a última que morre. João Luca VR faz a seguinte pergunta: qual seu RP na maratona? O meu recorde pessoal foi na Maratona do Desafio Cidade Maravilhosa, 3 horas e 41 minutos. O João também faz a seguinte pergunta: qual a sua opinião sobre a Maratona de Curitiba?
mais difícil que a Foz do Iguaçu, falar sobre a Maratona de Curitiba e dar opinião sobre ela tem vários aspectos. Eu sou completamente apaixonado por Curitiba e por conta disso sou completamente apaixonado pela Maratona de Curitiba. Ela é sim uma maratona difícil, com uma altimetria bem avantajada. Eu não sei te dizer se ela é mais difícil do que a Maratona de Foz do Iguaçu, porque eu nunca fiz a Maratona de Foz do Iguaçu. Eu fiz uma meia maratona em Foz do Iguaçu, então é difícil de eu fazer essa comparação. Entretanto, de relatos, né, a gente sabe que a Maratona de Foz do Iguaçu ela é mais quente no que diz respeito ao clima, à temperatura, né, do que a Maratona de Curitiba, e também uma altimetria maior. O visual é sacanagem, né? O visual de Floripa é lindo, mas o visual do Curitiba também é lindo. Então, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu digo para você o seguinte: ambas são desafios que, se você tiver a fim de fazer, vale muito a pena. E por último, a minha querida Flavinha Ribeiro, uma querida, ela diz o seguinte: apenas para dizer que você é incrível, uma energia ímpar. Porra, Flavinha, sério, muito obrigado, cara. Eu conheci ela exatamente por causa do YouTube, das redes sociais. Ela já veio correr algumas vezes aqui em Curitiba. Essa interação que eu acabo fazendo, né, formando com os nossos seguidores, os assinantes do canal, eu acho muito legal, muito bacana, e é por isso que eu faço essa série de perguntas e respostas. Bom, gente, então é isso aí. Poxa, é muito legal fazer essa interação de perguntas e respostas com a galera que nos acompanha. Eu pretendo fazer mais um vídeo desse só para ficar uma série e depois a gente cria uma outra. Mas é muito legal essa interação e é isso aí. Vamos treinar, bora fazer esse esporte maravilhoso que é a corrida, nos desafiar, porque o desafio faz a gente crescer cada vez mais. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá pra nós. Inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube, nas outras redes sociais como Instagram, Facebook. Um beijo, abraço a todos, até a próxima. Tchau!